Você quer entrar no mercado financeiro, mas abre a internet e em 5 minutos está soterrado de um monte de palavras e expressões em inglês e um monte de gente falando coisas opostas e você não sabe para onde ir. Eventualmente você pode até achar que você precisa ser um gênio da matemática ou ter nascido dentro de um banco para conseguir uma vaga lá. E não é bem assim. Olá, Thinkers! Eu sou a Amanda, sou mentora de Private Equity e Investment Banking aqui pela Think Educação e CEO da Think. E nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como começar no mercado financeiro. Para você que está começando, tem alguns erros que você tem que evitar. O primeiro erro seria tentar abraçar tudo de uma vez, todo o conteúdo. O mercado financeiro ele tem um conteúdo muito extenso, com muitas áreas, que abrange um espectro muito grande dentro desse único mercado. Então você não pode ir com uma estratégia de atacar tudo de uma vez. Comece entendendo o macro, vai entendendo cada uma das áreas, a partir daí você escolhe onde que você quer se aprofundar. E dependendo de onde você quer se aprofundar, existe uma certa trilha de conhecimento que você pode seguir e que a gente pode te ajudar. Um outro erro seria começar a estudar para certificações e tentar tirar a certificação sem saber para qual área ela serve e sem você saber qual área você quer seguir. Dentro do mercado financeiro existem diversos tipos de certificação e você não precisa tirar todos eles para atuar dentro do mercado financeiro. Inclusive, para certas áreas você nem precisa de certificação. Então, primeiro de tudo, entenda em qual área você quer entrar ou qual área você quer explorar e a partir disso decida se vale ou não a pena tirar essa certificação. E um outro erro é achar que trabalhar em mercado financeiro é só para investir dinheiro próprio ou investir na bolsa, comprar ações. Dentro do mercado financeiro, como eu falei, existem diversas carreiras e você pode fazer coisas as mais diversas possíveis. Sim, você pode investir em ações, sim, você pode investir o seu próprio dinheiro, mas é muito mais do que isso. Você pode investir não só em mercado público, como em mercado privado, você pode trabalhar com dívidas, você inclusive pode nem atuar com o mercado de capitais efetivamente. E eu vou explicar para vocês o que é o mercado de capitais. Mas você pode trabalhar, por exemplo, no mundo corporativo. Então, existe uma gama muito grande de áreas de carreiras e investir o capital próprio, o dinheiro próprio é só 10% do que existe dentro desse mercado, que é tão gigante. Então, como primeiro assunto, vamos falar das diferentes áreas dentro do mercado financeiro. Aqui eu quero mostrar para vocês uma divisão que nós, como Think, criamos aqui, é como a gente enxerga o mercado. A gente enxerga esse mercado financeiro dividido em 5 grandes áreas. A primeira delas seria finanças corporativas. Aqui a gente está falando em trabalhar no setor financeiro dentro de uma empresa. Então você não está num banco, você não está efetivamente numa instituição financeira. Você pode estar, por exemplo, numa indústria ou numa empresa de varejo, ou você pode estar numa empresa de infraestrutura, mas toda empresa vai ter a sua área financeira que vai precisar de profissionais que gerem essas finanças internas da companhia. Então você vai ter carreiras como, por exemplo, FP&A, que seria Financial Planning and Analysis, uma carreira um pouco mais estratégica dentro das finanças corporativas. Você pode ter a parte mais operacional das finanças corporativas, como por exemplo a tesouraria, controladoria, contabilidade, auditoria interna. Então, você pode ter dentro da área financeira de uma empresa diferentes cargos ou diferentes atribuições para o seu dia a dia. Uma segunda grande área ali do mercado financeiro em termos de carreiras são os bancos tradicionais. Então, quando a pessoa fala, eu trabalho em um banco, ela pode trabalhar, por exemplo, numa agência, atendendo as pessoas do varejo, a pessoa lá da ponta, o consumidor final, para fazer uma conta corrente, para emitir uma dívida. A pessoa pode estar trabalhando, por exemplo, dentro de um banco tradicional, atendendo em clientes maiores, atendendo empresas pequenas, médias, grandes, ou indivíduos com muita fortuna, por exemplo. Então, todas essas carreiras, elas estão no bolo de bancos tradicionais. São aquelas carreiras um pouco mais comerciais dentro do banco que vão vender produtos financeiros do banco, sejam para pessoas ou para empresas. Uma terceira grande área seria banco de investimento ou
boutique, né, o escritório independente voltado para investment banking. O que é isso? Aqui a gente está falando de bancos que, além dessas áreas de um banco tradicional, também vão ter áreas de assessoria qualificada. Ou então pode ser um escritório independente que faça essa assessoria qualificada sem ter necessariamente a parte do banco tradicional por trás. Essas áreas, elas são de assessoria qualificada para algumas operações envolvendo o mercado de capitais. Que tipos de operações são essas? Podem ser, por exemplo, fusões e aquisições, quando uma empresa quer se vender, ou uma empresa quer comprar outra, ou duas empresas querem se fundir. Você pode ter, por exemplo, um mercado de dívida ali dentro, ou debt capital markets, que aí seria quando uma empresa quer fazer uma captação de recursos de capital para projetos internos e ela faz isso com ajuda, com assessoria qualificada de um banco de investimento ou de uma boutique de investimento. Uma outra questão poderia ser, por exemplo, uma empresa que quer fazer IPO, que ela quer se tornar pública, que ela quer passar a ter suas ações negociadas na bolsa. Para uma empresa fazer IPO, ela contrata um assessor financeiro qualificado que vai ajudar ela a fazer todo esse processo, a fazer uma precificação da empresa, a fazer roadshow, né, reuniões com bancos, fazer toda a organização dessa operação financeira. Então aqui são só alguns exemplos de certas atividades que um banco de investimentos pode fazer ou que um escritório independente pode fazer, que está aqui no nosso terceiro bloco de áreas. A gente tem também um quarto bloco que a gente chama de gestão de investimentos. E aqui a gente está falando de empresas que fazem a captação de recursos e alocação de capital. Então eles pegam dinheiro com investidores e alocam esse dinheiro em alguns fins, seja mercado público, seja mercado privado. Então aqui a gente está falando de asset management, a gente está falando de private equity, a gente está falando de venture capital, a gente pode estar falando também de multifamily office, single family office, enfim. Então existem diversos players aqui que fazem gestão de investimento, seja público, seja privado. E um último bloco seria um bloco de suporte, serviços de suporte para o mercado financeiro. É aquela assessoria mais técnica. O que eu quero dizer com isso? São, por exemplo, as Big Four. Quando a gente fala em KPMG, PwC, Ernst Young, etc., a gente está falando de empresas que prestam serviços qualificados, serviços de suporte para o mercado de capital, em questão de auditoria, em questão de due diligence financeira, fiscal. A gente está falando aqui em serviços de transação, a gente está falando de empresas que prestam seguros ou fintechs, enfim. Então são todas essas outras áreas aí mais de suporte ao mercado financeiro. A gente entendendo essas 5 grandes áreas, fica muito mais fácil eu explicar para vocês o que é o mercado de capitais e como que ele se subdivide. O mercado de capitais, quando a gente fala, é um mercado em que você tem uma transação, uma movimentação de capitais. De um lado, você sempre tem os players, né, os agentes que têm projetos para executar, mas que não têm o capital para isso. Então, eles precisam de algum outro agente que dê ou que proporcione este capital para que aquele projeto seja executado. E do outro lado, você tem agentes que têm sobra de capital e que precisam remunerar este capital de alguma forma. E eles vão aplicar este dinheiro para aqueles agentes que estão precisando desse capital. O mercado de capitais, ele só existe por conta dessa dinâmica que existe no mundo que a gente vive hoje. Essa transação, ela pode acontecer no mercado público ou no mercado privado. No mercado público, nós todos aqui temos acesso também a esse mercado de capitais. Então, por exemplo, se eu quiser ir hoje na bolsa e comprar uma ação da Petrobras ou da Vale ou da Taesa ou da Natura, eu consigo. Isso são empresas que têm parte do seu capital negociado no mercado público. Agora, o mercado privado ele já é fechado. Eu, como pessoa física, não tenho acesso direto. Porém, instituições financeiras, investidores mais qualificados e mais selecionados vão ter acesso a este mercado privado. Um exemplo de uma carreira que atua, por exemplo, com o mercado público são asset managements. Eles vão investir também em empresas de capital aberto. Agora, por exemplo, o private equity já seria uma gestão de investimento voltada para esse capital privado, empresas de capital
fechado. E além de entender o que é público e privado, a gente também precisa entender a questão de equity ou participação da empresa versus dívida. Porque a transação desse capital entre os agentes, o agente que precisa do capital e o agente que tem sobra de capital, pode acontecer dessas duas formas. Pode acontecer através de compra de participação da empresa ou através de dívida. Quando a gente fala em participação da empresa ou equity, a gente está falando em diluição daquele agente que vendeu a sua participação, então ele abre mão de parte do seu capital próprio para receber um dinheiro líquido no curto prazo. Já na dívida não existe essa diluição, porém existe o pagamento de juros, porque você precisa remunerar aquele agente que está te proporcionando o capital no curto prazo. Então existem aí essas diferenças, existem casos em que é mais indicado ir para o lado do equity e existem casos que são mais indicados para ir para o lado da dívida. E você entendendo tudo isso, entendendo as diferentes carreiras, entendendo o que é o mercado de capitais, a gente começa a pegar dessas carreiras e alocar elas em algumas caixinhas. Dentro aí do mercado de capitais, a gente tem o que a gente chama de sell side e a gente tem o que a gente chama de buy side. O que é cada um? Vamos entender. O buy side vai ser o lado em que recebe dinheiro dos investidores e está buscando onde alocar este capital. Então, quando a gente fala em buy side, a gente está falando nas carreiras de gestão de investimentos, como private equity, asset management, venture capital e assim por diante. Já o sell side vai ser o lado que faz o intermédio entre o buy side e entre as corporações, que são basicamente os projetos, né, a serem executados. Então, o que vai estar no meio entre quem está querendo alocar o capital, ou seja, né, o fundo de investimento, e a empresa, é um intermediário, geralmente o banco de investimento ou a boutique, o escritório independente de investimento. Esse sell side, ele faz esse meio de campo e presta uma assessoria qualificada para aquela empresa que quer buscar o capital no mercado. Tá bom, Amanda, comecei a entender agora o que você está falando, entender um pouco mais o panorama do mercado financeiro. Mas e agora? O que eu faço? Como eu começo a estudar e me preparar para isso? Eu diria que o seguinte, existem alguns conceitos básicos para você começar a se preparar. O primeiro deles seria a matemática financeira. O que seria a matemática financeira? É você entender juros compostos, você entender o que é valor presente, valor futuro, taxa interna de retorno, como que você faz um fluxo futuro retornar ao valor presente usando uma taxa de desconto. Então, todos esses conceitos de matemática financeira talvez seja o primeiro passo para você começar depois a entender certas coisas mais avançadas. A segunda coisa que eu diria para você se preparar seria contabilidade básica. Não precisa ser avançado nesse primeiro momento, mas a contabilidade básica e finanças corporativas. Você precisa entender o que são os demonstrativos financeiros, o que é um demonstrativo de resultado de exercício, o que é um balanço patrimonial, o que é um fluxo de caixa e como que esses três demonstrativos se conectam e a finalidade de cada um. Você entendendo isso, entendendo as principais métricas financeiras desses demonstrativos, já vai te dar uma ótima base para você continuar avançando. E conforme você vai estudando esses temas, você já vai começando a conhecer alguns termos específicos do setor, como EBITDA, como spread, liquidez, taxa de retorno ou taxa de desconto, que são todos os conceitos que você vai precisar entender para depois fazer algumas análises específicas dentro do mercado financeiro, como, por exemplo, análises de valuation ou análise de retorno para um fundo de investimento, ou ainda simplesmente entender quão saudáveis são as finanças de uma empresa. Se esse vídeo te deu uma clareza a mais sobre o mercado financeiro, já deixa o seu like, nos siga aqui no canal para você continuar acompanhando os próximos conteúdos e nos acompanhe nas outras redes sociais. A gente vai deixar os links aqui na descrição. E eu quero saber de você, qual que é a sua principal dúvida ou dificuldade para entrar no mercado financeiro? Coloca aqui nos comentários que a gente vai te responder. Até mais!